Vamos agora analisar um tipo de herança conhecida como herança não mendeliana. O Mendel, ele explicou a herança em termos de fatores de genes que são repassados ao longo de geração para geração de acordo com regras matemáticas da probabilidade. Então, as leis de Mendel seriam válidas para todos os organismos que se reproduzem sexualmente, incluindo plantas e outros animais, qualquer ser humano. No entanto, essas leis de Mendel, elas param de explicar alguns padrões de herança genética. Nesse caso, para reproduzir mais sexualmente organismos, casos em que leis de Mendel podem estritamente representar os padrões de herança, são relativamente raros. E muitas vezes os padrões de herança são mais completos do que Mendel pôde detectar em seu tempo de estudo. Nesse caso, temos as chamadas variações do modelo mendeliano de herança. Então, desde o início dos anos do século XX, geneticistas confirmaram que a herança de diversas características, ela seguia a primeira lei de Mendel. Porém, algumas outras características estudadas não se encaixavam em nenhuma das três leis. Isso ficou conhecido como a herança não mendeliana, envolvendo casos que são definidos como casos de alelos letais, dominância incompleta, codominância, múltiplos alelos, características poligênicas, que são os assuntos que vamos abordar na aula daqui por diante. 2020 está sendo considerado no calendário chinês como o ano do rato. Quanto privilégio para o pequeno mamífero roedor, não é mesmo, gente? Mas, geneticamente, ele pode não ter tanta sorte assim. Isso porque o cruzamento entre camundongos de pelagem amarela, portadores do alelo AY, pode oportunizar a expressão de um par de genes letal para o desenvolvimento fetal de filhotes. Nesse caso, na pelagem dos ratos, o gene AY é condicionador da cor amarela e é dominante, enquanto que o gene recessivo A condiciona a cor de pelagem cinza. Os filhotes que herdam os dois genes recessivos, AA, têm pelo cinza. Filhotes heterozigóticos, que herdam o par de gene AYA, têm pelo amarelo, pois carregam um gene dominante e um recessivo, onde o dominante se sobrepõe sobre o recessivo. Já os filhotes que herdarem, numa probabilidade de 1:4, um par de genes dominantes, AYAY, terá morte fetal e será abortado. Então, é possível afirmar que todo filhote de ratos de pelagem amarela é heterozigótico, AYA, porque os amarelos que são homozigóticos, AYAY, não chegam a nascer. Alelos letais impedem a produção de determinadas proteínas vitais à sobrevivência do indivíduo, seja na fase fetal ou mesmo após o nascimento, levando o corpo a óbito. Nesse caso, de ocorrer a morte após o nascimento, dizemos que é um alelo semiletal. Em humanos, existem alguns genes que são letais, que provocam a morte fetal. Um dos exemplos que nós podemos citar é o caso dos genes para a acondroplasia, que é um tipo de anomalia provocada por genes dominantes que em dose dupla vai acarretar a morte do feto. E em dose simples, ou seja, heterozigótico, ocasiona um tipo de nanismo, entre outras alterações físicas no indivíduo. A acondroplasia, ela é condicionada por um alelo desão, que quando vier em dose dupla, na condição homozigótica desão, vai causar a morte do embrião humano ainda no início do desenvolvimento do indivíduo. Então, pessoas com o fenótipo acondroplásico, eles são sempre heterozigóticas, é o mesmo caso dos ratinhos. Toda vez que você vê uma pessoa que tem ananismo do tipo da acondroplasia, você já sabe que ele geneticamente é heterozigótico. Ele herdou um gene para esse tipo de nanismo, Dzão, e um gene para pessoas normais, de altura normal, Dzinho. Porque se ele fosse homozigoto dominante, tivesse herdado os dois genes para o nanismo, ele não estaria vivo.
todos os bebês que herdarem o par desão-desão para o nanismo, eles vão morrer ainda na barriga da mãe. Alterações no genótipo podem ocorrer por conta de mutações. Mutação é alteração que tanto pode ser natural ou induzida através de algum agente que nós chamamos de mutagênico, que vai ocorrer no genoma, que é o material genético vivo do organismo. Ela pode ocorrer tanto nas células do corpo, que são chamadas células somáticas, como em gametas, que são as células reprodutivas. Então, dessa forma, ela pode ser herdada. A mutação somática, ela vai ocorrer nas células corporais durante a replicação do DNA, que vai acontecer antes de uma divisão mitótica. Então, todas as células descendentes, elas serão afetadas, mas podem se localizar apenas numa pequena parte do corpo. Normalmente, as mutações somáticas, elas são as origens de certos cancros, que são nódulos que podem evoluir para câncer. Nos interessa um outro tipo de mutação, que é a mutação do tipo gênica, que são aquelas em que as alterações elas vão ocorrer nos genes, e as cromossômicas, que são aquelas que ocorrem alterações em partes inteiras do cromossomo. Elas podem ser classificadas como pontuais por inserção ou por deleção.